Sair de férias. Tá no ar já? Tá no ar? Acho que tá. Tá no ar agora. Tá no ar. Olha o sorriso de quem vai sair de férias aqui, ó. Eu vou sair de férias só um pouquinho. Só um pouquinho, só 20 dias, tá, gente? Então já vou avisando, porque aí segunda-feira vocês não ficam chateados. Quanto tempo eu não tiro férias? Férias. É, porque você tirou férias. Tirei 3 dias. É, não, ok, Sol. Todo ser tem que tirar férias, eu entendo. Mas já tô avisando você aí de casa. Semana que vem. Semana que vem, segunda-feira, a gente vai estar bem acompanhado com a China, né, Sol? Sim, sim. Mas já tô avisando pra depois não ficar recebendo mensagem aqui, ó. Cadê a Sol? Cadê? Tá? Amanhã eu volto a falar de novo. A Sol vai estar aqui amanhã, se Deus Amanhã vai quiser. estar. A gente fala de novo das férias. Oi, gente, quinto, né? Tá chegando a sexta-feira, bora começar o nosso programa com a mensagem que sempre alimenta um pouquinho a nossa alma e alimenta também o nosso coração. Você não é nada daquilo que te fazem, você não é nada daquilo que falam sobre você. Então não permita que te julguem, que te maltratem ou que alguém determina o teu caminho. É você que tem que determinar o seu caminho, porque Deus te deu força e te deu livre-arbítrio, que é a escolha, para você seguir por onde você quiser. Não esquenta com os outros, cuida da sua vida. Esse é o nosso toque de hoje. Zay Verde, o que tem no programa? Só ex-goleiro Edinho obtém regime aberto e vai deixar a prisão em Tremembé e carteira de trabalho agora será virtual e não vai ser mais necessária na hora das contratações. Participe com a gente durante o programa e faça sua pergunta, tire suas dúvidas. E eu lembro você que tem prêmios no nosso Face, um super kit, produtos Tracta e Polipet. Você vai seguir as instruções que estão no Face e já participa. E quem participar ao vivo pelo telefone vai concorrer 4 vares para o almoço delicioso do Restaurante Consciência, que fica no centro de São José dos Campos. O sorteio já é realizado amanhã, viu? Então bora participar hoje para concorrer. Bora conversar, aprender, receber com muito carinho ele. Hoje é dia de beleza e saúde. Pedrão, eu não vou chamar ele, não. Quem vai chamar é você. Doutor Sorriso, E aí, Sol? Ele tá ao vivo aqui, ó, no Instagram. É você que tá Bom ao ter vivo você aqui, aqui, ó. doutor, como sempre. Doutor Otávio Ao vivo no Luiz Instagram. Olha, Fonseca, gente, olha que aqui. legal. Tá aqui ao vivo, gente. Tá na TV, se você estiver na rua, também tá aqui, ó. Ao vivo aqui. Olha nós aqui. Olha, é outra O que é perspectiva tecnologia, do programa. não é? Que coisa chique, né? Ali é o Instagram do doutor, viu? É doutor VIP que tá? Tá no Otávio Fonseca, Tá no Otávio doutor, Luiz tá no doutor. Fonseca. Chique Vai demais, lá e né? segue o doutor que tá chiquérrimo aqui. Bom, doutor Otávio, sempre que vem a gente vai falar da 14ª etapa do Quero Meu Sorriso de Volta. É claro que a gente vai cuidar da saúde da nossa boca. Então a gente fez uma enquete aí para saber, teve um querido aqui, viu, doutor, que falou, saúde da boca começa com a escovação. Tem razão, né, Luquinha? Agora, a enquete, Luquinha, o que diz a nossa enquete? Vamos participar? Você que está em casa, Vamos. você acessa então o @Falando Nisso Band, esse aqui é o nosso perfil no Instagram. Aí você vai para a perguntinha. Ah, tem umas fotos de ontem, espera aí. Vamos lá. Espera. Tem problemas com a mastigação? 54% diz que sim, Sol. Alto, viu? Eu achei alto, doutor. Sabe como participar da 14ª etapa do Quero Meu Sorriso de Volta? Pasme você aí de casa que assiste todo dia, 67% diz que não. Vou puxar a orelha. Hoje, a gente vai puxar a tua orelha, mas a gente fica falando, até você decorar. Exatamente, mas vamos começar, antes de puxar a orelha, começar pela mastigação. A importância da mastigação, doutor, não só na saúde bucal, mas na saúde do organismo todo. Quando a pessoa tem algum problema de mastigação, pode afetar que tipo de órgão, por exemplo? Bom, a mastigação começa pela boca, né? Quando você começa a mastigar, você começa a triturar os alimentos, a dividir esses alimentos em pequenas partes. Se você não mastiga direito, ou você tem alguma dificuldade, ou tem falta de dentes que não permitam que você faça essa mastigação de forma adequada, você começa a atingir o sistema gastro, né? A sua digestão vai ser alterada, porque os alimentos não chegam triturado para o sistema gástrico, né? Para o estômago poder começar a digerir esse alimento, tá bem? E também nós temos enzimas na boca, né, Sol, que fazem essa mistura, esse bolo alimentar que ajuda na digestão, tá bom? E algumas enzimas que tem na boca não tem no estômago para poder fazer digerir esses alimentos. Por isso que é bom, às vezes, a pessoa, viu, Luquinha, tem, eu sofro de gastrite, de má digestão, às vezes não está nem no estômago, ou está na sua boca, ou a forma como você mastiga, né? Legal, interessante, né, Sol? Bom, tem uma perguntinha aqui sobre prótese. A querida quer saber quanto tempo depois de extrair os dentes pode-se fazer a prótese e qual a diferença de prótese flexível e de grampo. Ela quer saber o seguinte também, como ganhar um tratamento odontológico gratuito, a gente já vai falar para você do Quero Meu Sorriso de Volta, tá bom?
Então, com relação à prótese, você extrai o dente, se eu entendi a pergunta, você deve ter tirado todos os dentes, então, Sim. pelo jeito, né? Você pode fazer uma prótese de carga imediata, certo? Sobre implantes, se for colocado implantes, ou sobre a mucosa mesmo. Essa mucosa, ela vai sofrer alterações durante um período, aí você vai ter que fazer o reembasamento de uma prótese total, da dentadura, se for o caso, tá bem? E se for implante, depois de 1 ano e meio, 2 anos, você precisa refazer o reembasamento da prótese, também se eu entendi. A diferença da prótese com grampo, a prótese com grampo é aquela que tem que você ver o ferrinho, tá? A outra flexível, ela é feita de um material que ele é flexível, né? O nome dela vem dessa característica, e ela não tem aquele grampo de metal, tá ok? É uma prótese removível, só que ela é mais estética do que a prótese com grampo, que fica aqueles grampos aparecendo na boca, quando você sorri aparece, enfim, tá bem? Eu quero que você, depois, doutor, faça um alerta. Lembra que o senhor mostrou uma vez um aparelho que era cerda de vassoura, Sim, um negócio assim? Fazer um alerta, porque tem gente falando da diferença do preço absurdo. O que é isso, né? Muitas vezes é produto que não é legal. Mas já o doutor responde, viu, Luquinha? Perfeito. Só, a gente continua aqui, então, pegando as suas perguntas. Obrigado pelo carinho. Ah, que linda essa família que está assistindo a gente. Coloca para mim, por favor, Igor. Obrigado, viu? Lindos demais, Jesuelmo. Um beijo para vocês. A gente segue o programa, então, agora ficando bem informado com as notícias da redação. E o ex-governador de Tocantins, Marcelo Miranda, foi preso na manhã desta quinta-feira em uma operação da Polícia Federal. Ele é suspeito de integrar um esquema de lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. A prisão ocorreu em Brasília, no apartamento funcional da deputada Dulce Miranda, que é esposa do ex-governador. No entanto, ela não é investigada na operação. E o novo procurador-geral da República, Augusto Aras, tomou posse hoje do cargo em Brasília. Ele foi aprovado pelo Senado e teve a nomeação publicada numa edição extra do Diário Oficial da União. Nós vamos aos detalhes agora com o nosso repórter Israel Goldenstein, que é um exemplo. Olha só, tá lindo Israel, hein? Sempre chique, que está na redação do Falando Nisso. Israel, boa tarde. A aprovação foi unânime, não? Não, Sol. Nós temos as informações aqui sobre a aprovação de Augusto Aras, o novo nome para a Procuradoria-Geral da República. Uma boa tarde para você, para o Lucas e para quem também acompanha o Falando Nisso. Ele foi aprovado pelo Senado por 60 votos a 10. Ele foi escolhido no início do mês pelo presidente Jair Bolsonaro. Durante o discurso de posse, Aras afirmou que atuará com independência e também muita autonomia durante os 2 anos em que vai comandar o Ministério Público. Aras substitui a procuradora Raquel Dodge e disse ainda que a nota forte da sua gestão será o diálogo. Ele também explicou que vai atuar para induzir políticas públicas e econômicas sociais e também de defesa das minorias. O procurador-geral ressaltou ainda que o Ministério Público tem a missão de defender o Estado democrático de direito, as liberdades individuais e também os valores que permeiam a Constituição Federal. O presidente Jair Bolsonaro falou antes e também ressaltou a importância de Augusto Aras para a economia, a responsabilidade fiscal do Brasil também. Solange. Só uma correção, parece que foram 68, né? E não 60, 68 a 10, é isso? Isso mesmo, Solange. 68 votos a 10 contrários. Sol. Ok, então. Agora, Israel, o Supremo Tribunal Federal deve retomar ainda hoje, nesta tarde, a votação de habeas corpus do ex-gerente da Petrobras, que pode aí, essa votação, criar um novo entendimento na corte e provocar a anulação da condenação de réus da Lava Jato, como, por exemplo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como começou a votação ontem? Só o único voto apresentado antes da sessão ser suspensa ontem foi do relator, o ministro Edson Fachin, que manteve a posição do caso Bendini e rejeitou o pedido. Fachin argumentou que não há lei que determina as ordens das alegações finais e que a defesa não comprovou que a entrega ao mesmo tempo prejudicou o seu cliente. Os outros 10 ministros devem votar nesta quinta-feira. Vamos acompanhar agora todas as informações na reportagem de Caia Messina. De um lado, manifestantes pressionando o Supremo para manter presos os condenados da Lava Jato e pedindo a CPI da Lava Toga. De outro, petistas querendo a liberdade para o ex-presidente Lula. Houve confronto e a polícia agiu com balas de borracha e gás lacrimogênio. Mais cedo, os ministros chegaram pela entrada privativa e evitaram a manifestação. A dúvida era: acaba a Lava Jato hoje, não? Você não, né?
Segundo os procuradores da Força Tarefa em Curitiba, a resposta é sim. Levantamento feito pelo grupo aponta que 88% das sentenças podem ser anuladas se o STF mudar o entendimento das chamadas alegações finais. Ou seja, o momento em que os últimos depoimentos são colhidos para a decisão dos processos. A segunda turma do tribunal suspendeu no mês passado a condenação de 11 anos de prisão do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. Foi a primeira derrota do então juiz e hoje ministro Sérgio Moro na corte. Os advogados alegaram que, como os delatores tiveram a última palavra, Bendini teve o direito à plena defesa violado. Diante da brecha, outros réus recorreram, como o ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, e o caso foi parar no plenário do tribunal. O procurador-geral da República interino lembrou que, se o Supremo aplicar a decisão, 162 sentenças referentes a 143 réus da Lava Jato seriam anuladas. Possui o potencial de afetar milhares de condenações penais referentes a uma míriade de crimes, e não apenas aos que são usualmente objeto da operação chamada Lava Jato. Nada muda no caso do triplex do Guarujá, que levou o ex-presidente Lula à prisão, porque não havia delação premiada homologada pela Justiça antes da sentença. Mas se o Supremo decidir anular condenações, o petista pode ser beneficiado em outros processos. Ele pode alegar que foi prejudicado pela ordem de apresentação das alegações finais no caso do sítio de Atibaia. A defesa de Lula protocolou as últimas considerações antes dos advogados do delator Marcelo Odebrecht. Mas o relator da Lava Jato no tribunal votou contra o pedido de habeas corpus, que se estenderia a outros réus. Pois é. Vamos ver o que vai dar. Não gosto nem de comentar essas coisas, me dá gastura, viu, Luquinha? Comentar agora com o Israel, então. Só há pouco aconteceu um acidente na Floriano. Estou com as imagens aqui. Explica pra gente. Lucas, tem infelizmente uma morte na Floriano Rodrigues Pinheiro. Nós temos a informação que foi no quilômetro 21, no sentido Taubaté, um acidente envolvendo um carro e uma moto. Infelizmente, aí o motociclista não veio a resistir aos ferimentos. Nesse momento, a Floriano Rodrigues Pinheiro segue totalmente bloqueada pelo DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagens. A informação que também nos chega até o momento aqui que a Polícia Rodoviária Estadual realiza uma sinalização preventiva em todo o trecho, até porque chove com muita facilidade na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, principalmente no trecho de serra. Infelizmente, uma morte aí contabilizada ao meio-dia de hoje na Floriano Rodrigues Pinheiro. Falando sobre a Dutra, que nesse momento tem trânsito fluindo bem. De manhã estava um caos para o motorista que seguia no sentido Rio de Janeiro, pelo menos 12 quilômetros de lentidão. Nesse momento, o motorista faz boa viagem tanto no sentido São Paulo quanto no sentido Rio de Janeiro. Rodovia dos Tamoios tem alerta da Polícia Rodoviária Estadual para possibilidade de interdição caso atinja os 100 milímetros de chuva. Chove nesse momento nos trechos de Paraibuna, Caraguatatuba e também no trecho de São José dos Campos, ou seja, todo o trecho da Tamoios com chuva intensa em pontos isolados. Lucas. Obrigado, Israel. Essa chuva, pelo que a gente vê na previsão do tempo, continua agora à tarde, mas para amanhã deve parar. Bora conferir então as máximas. Primeiro em Campos do Jordão, máxima de 16 graus, chuva por lá, chuva intensa mesmo. Agora também em Jacareí, Pindamonhangaba e Cachoeira Paulista, previsão de chuva com as máximas de 21 graus. Litoral também tempo instável, máximas de 21, tanto em Caraguá quanto em Ilhabela. Para hoje, então, aqui em São José dos Campos, máxima de 21, chove. Agora só, repara na escadinha que a gente vai tendo até segunda-feira, que a máxima chega a 28 graus e a partir de amanhã, então, sexta-feira, sem previsão de chuva. E a carteira de trabalho agora é virtual. Muito bacana, né? Só a gente já comenta com você, mas hoje aqui no programa também é dia de truques de casa. Como tirar o mau cheiro e limpar o vaso sanitário. Daqui a pouco eu vou dar dicas pra você, não sai daí não. Take a trip into my garden, I've got so much to show you.